Pessoal, nós estamos de volta com o TCV Entrevista aqui no Canal 4, a imagem da sua cidade. Hoje estou recebendo a jornalista Alívia Tadioto, está batendo um papo com a gente aqui. É um trabalho muito bacana do TCC que a Lívia e seus colegas fizeram, né, na UniOeste em 2010 pro curso de jornalismo e vale a pena. Depois eu vou dar dica de como você vai acessar todas as partes desse TCC, que é um documentário fantástico. Vamos falar do Ouro Branco, né? É um cinema que tem muita coisa para se contar, né? O Cine Ouro Branco ele foi marcado por tragédia, né? Uhum. Já desde a época da construção dele, porque o rapaz que estava trazendo o material, os ferros, né, para ser erguido do prédio, porque o Cine Ouro Branco ele é um prédio e o cinema era embaixo. Uhum. Ele sofreu um acidente e morreu. E a gente conversou no vídeo documentário com a irmã dele. E na inauguração, o prefeito da cidade, que na época como era um acontecimento, né, o prefeito ia na inauguração dos cinemas. Certo. Aí, Dionísio Leal é viúva. Uhum. É viúva. O prefeito saiu da prefeitura encerrando seu expediente para ir para casa, se arrumar para ir na inauguração do cinema. Aí ele tinha tido uma desavença com um funcionário e o funcionário matou ele com um cabo de picareta. Picareta. Foi uma coisa... Foi. Uma morte brutal. Deixa todo mundo... vingança, né? Vingança. Foi uma vingança. E a Dionísia, ela estava esperando já o marido e a mãe dela que vem dar notícia? Ela fala que ela estava com um colar de pérolas, com vestido, aí a mãe dela chegou e falou: filha, tira essa roupa, aconteceu uma tragédia. Teve a Maíne teve uma participação fundamental nessa entrevista com a ex-primeira-dama. Porque a dona Dionísia, ela prometeu para ela, desde que o marido dela morreu, e junto com os filhos, né, que nunca tocaria nesse assunto para a imprensa, que nunca falaria disso. Aí a Maíne teve que ser muito delicada, né, teve que chegar devagar, teve que conversar bastante com ela, até que saiu a entrevista e ela fala da morte do marido dela. A moça que deu uma declaração, a senhora hoje já, que deu a declaração com questão do irmão, também não ia falar sobre esse assunto. Também não ia. Uhum. A gente nem sabia, né, que ela tinha um irmão que morreu, levando os materiais de construção, né. A entrevista já tinha encerrado, eu estava guardando os equipamentos e o Luiz, que era o diretor do vídeo documentário, estava lá fora com a Renata, né, conversando, o que a gente vai usar, isso dá para usar, isso não dá para usar. Aí eu guardando os equipamentos e conversando com ela, aí ela virou para mim e falou assim: tem uma história para contar, mas eu não quis falar porque eu não quis deixar triste o documentário de vocês, né? Aí eu falei: pode falar, o que é? Ela falou assim: é porque o meu irmão, ele morreu trazendo os materiais para a construção do Cine Ouro Branco. Aí eu falei: tá, legal, né? Eu falei: só um minutinho. Eu falei: Luiz, pelo amor de Deus. Ela falou que o irmão dela morreu trazendo os materiais para a construção do cinema. Ele, vamos pedir para ela falar. Eu falei: não, ela não vai falar. Agora não. Porque ela não quer chorar. Já vocês gravaram? Aí a gente foi embora. Aí o Luiz ligou. Falou: não, a senhora tem que falar, faz parte da história, né? Porque também teve a tragédia lá com o prefeito, né? Aí ela deu entrevista. E não sei se você sabe, esse Cine Ouro Branco, qual foi o fim dele, né? Ele foi o último cinema de Prudente. Sim. E ele acabou como um cinema pornô. Finalzão, hein? Aqui também, né? Exibia, né? O daqui. Aqui mais, como é que chama? Filmes adultos, um ou outro vinha, mas nada assim. Eu acho que não. Aqui não ficou só como um cine pornô. Eu não sei. Mas eu acho que de lá também, viu? Eu acho a história mais recente, quer dizer, o final do Cine Bandeirantes, eu não me lembro muito bem. Aqui em Venceslau. Eu lembro das épocas mais assim legais, foi muito bacana. Mas de filme mesmo eu não lembro qual foi a utilidade dele, o fim, né? Quais foram os filmes. Talvez tenha gente que esteja assistindo aí e possa me informar.
Tem um vídeo com a Lourdes Peducci, né? Que é filha do cinema. Filha do cinema. Filha do cinema. O papai o pai dela era o Sr. Emílio Peducci, que dominava, né, o cinema na região. O Cine Bandeirantes pertenceu à família Peducci, né? Pertenceu à família Peducci. E ela conversou com vocês? Conversou, a gente foi até Botucatu falar com ela. Vamos lá, vamos rodar aqui no nosso TCV Entrevista. Vamos lá. Eu me orgulho muito de ter sido uma filha do cinema. Nós fomos criados na cinematografia, porque ela começou em 1927, o ano que eu nasci. Então, até 1963 ou 1979, eu vivi na cenografia. É o seguinte, em todos os lugares nós tínhamos um cinema nosso, que era nosso, prédio. E geralmente quando a gente entrava numa praça, alguém que tivesse interesse construía e oferecia. Então diversos foram arrendados e outros eram propriedade nossa. Em quase todas as cidades, que eram na época 90 cidades, os prédios eram próprios. Com a morte de minha mãe, os interesses foram modificados. Uns queriam partir para fazendas, outros queriam partir para hotelaria e outros queriam descansar. Então, houvemos por bem arrendar a empresa estatal Peducci e passarmos para outro ramo, que foi então quando surgiram outras firmas que hoje são poderosíssimas, Araújo e Passos. E nós preferimos extinguir a empresa estatal Peducci com o fim do casal que tinha fundado a empresa. Bom, eu acho que quem começa de zero, com um, e vai para mais de 300 casas, não precisa mais nada, né? Ele era um vencedor. Depois, um político de renome, presidente da Associação Polícia de Municípios, prefeito de Botucatu 2 vezes. Ele foi tão homenageado que lá na estátua, o professor que quis homenageá-lo, pôs assim: nasceu em, viveu para, morreu por Botucatu. O homem que caiu de pé. 映画ファンの皆さんにお知らせいたします。本日午後7時30分と9時30分2回にわたって上映いたします。何卒ご期待ください。O Cine Fênix é realmente o que mais atendeu a colônia, né? Não só, como eu estava falando, não só o filme, tinha concurso de cantos amadores, né? E naquela época não existia karaokê, era tudo a orquestra. E meu pai também tinha uma orquestra. E todos os domingos meu pai tinha um programa na rádio, essa era bem de frente do Cine Fênix, radiodifusora. E naquela época, todo domingo meu pai tinha um programa de calouros. Durante das 8 às 9 da noite, todo domingo tinha premiação, né? E por sorteio dava uns brindes. E quando tinha assim concurso de cantos amadores, meu pai que foi apresentador, e ele que organizava tudo. E o Cine Fênix era o local para isso.
Mas lotava, viu? Lotava. Aquilo ali era 3 andares, mas tudo lotava. Toda terça-feira de manhã eu ia lá na alfaiataria, que era o tal de Yoshimoto, né? Ele que passava o filme, e ele tinha uma alfaiataria. E a gente ia pegar o programa do filme, né? E então eu já gostava de ler aquilo ali, o resumo do filme, né? Falei, puxa, esse filme vai ser bom, né? E eu já divulgava para a turma. Esse era o que anunciava que ia ter filme japonês. Isso. Além do rádio, ele tinha bicicletinha. Ele passava nos lugares onde os japoneses tinham comércios, né, casas, e anunciava que ia passar filme em japonês. Filme de samurai, né, que ele fala aqui. Eu acho que mais era para preservar a cultura, a língua, né? A língua e a cultura. A cultura. Né? Muito bem. Bom, vocês entrevistaram várias pessoas e falaram sobre cinema. Falar sobre cinema é falar de filmes. Quais são os filmes que foram mais comentados, até em off ali com vocês? Então, os principais é O Vento Levou e Psicose, né? Uhum. Que não tinha jeito, todo mundo falava. Ninguém apostava em qualquer coisa. O Vento Levou, tudo bem, mas Psicose nunca ia pensar. É porque o Psicose foi o primeiro grande filme de terror, né? Foi o primeiro grande filme de terror. Aí tem a história até de um... Ah, não, esse é de outro filme, eu tô confundindo. Um filme de terror de vampiro, que eles comentaram também, eu não sei qual é esse filme. A gente procurou pra colocar, mas a gente não achou, que é muito antigo mesmo, esse filme de vampiro, que o rapaz ficou com medo de ir embora. Mas não falou que tava com medo, né? Aí falou que ele morava 2 quadras do cinema e foi de táxi. Poxa! Que ele falou que estava chovendo, eles falaram que estava dando só uns pinguinhos. Que eles falaram que o clima que estava fora do cinema, na cidade, era igual ao do filme. Era igualzinho do filme, que tava, lá no filme estava chovendo, aquela chuvinha. E que saiu do cinema estava ao mesmo tempo. Aí disse que o rapaz ficou com medo e foi de táxi embora. A 2 quadras de casa. A do Psicose, uma mulher fala que não tomava banho, que chamava a mãe pra ir junto. Que ela falou que o banheiro era igualzinho o banheiro do filme, né? Aí ela falou que tinha medo, que não tomava meio aquela faca, parecia perto da cortina. Realmente ficou bem interessante. Essa cena é clássica, né? Desse assassinato do filme Psicose, né? Tem muita gente que vê essa cena, mas não sabe que é do filme, que nunca assistiu o filme. Psicose, né? O Vento Levou, foi tudo ele tratado, remasterizado, colorido. Ele tem uma primeira versão, né? Foi preto e branco, né? Preto e branco, e aí depois remasterizado. 4 horas de filme, né? 4 horas de filme. Não é fácil assistir o Vento. Não. Você tem que parar, é igual você viajar, você para, você estica as pernas, você dá uma andada. E tem um detalhe muito legal que aliás, nós vamos mostrar na parte do comentário de vocês, que é a parte da mocinha, os dizeres dela, né? Porque ela nunca mais vai passar fome. E tem também aquelas fofocas dos bastidores pós-filme, né? Que ela tinha nojo do Clark Gable, beijava e tudo mais, e para fazer o par. E ele foi um grande galã da época, né? Porque a gente olhando os jornais antigos, Clark Gable. Galã, com seu vasto bigodinho. E os comerciais no jornal era engraçado que falava assim, né? Mais um filme do Leão. Que era o filme da Metro, né? Sim. O Leão vem com mais uma novidade, não sei o quê. Tinha todo um jeito diferente de falar, né? Vamos dar uma olhadinha numa parte do documentário que fala desse assunto. E tem também o Ismael Xavier, que é muito importante também nesse mesmo bloco. Vamos lá. Para mim, o filme que eu mais gostei na minha vida e que gosto até hoje foi O Vento Levou. Aquele eu achei perfeito. Eu tenho até, comprei em DVD, tudo. God is my witness. As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again.
jornalismo, né? Porque aquela parte da guerra ali, do sulista, daquelas coisas, porque começa todo mundo milionário e de repente ela não tem mais nem o que comer, aí ela rouba, ela mata, ela faz de tudo, né? E foi maravilhoso o filme, eu acho. Além de ser famoso, né, foi muito comentado, né? E foi um filme assim que gravou, porque eu tinha um namorado que estava em Curitiba, até namorado, assim, até amigo do meu irmão, que também estudou lá. Aí ele escreveu uma carta contando a história que ele tinha assistido em Curitiba, que era muito lindo, o vento levou. Eu fiquei aguardando. Aí quando ele veio nas férias, estava passando, aí a gente foi, né? E depois ele ficou escrevendo sobre E o Vento Levou. Gravou, sabe, assim, na memória aquele filme e com a história, assim, com a época da juventude da gente, né? Aquela produção muito bonita. Ele escreveu, me contou todo o filme pela carta. Depois eu fui assistir no cinema. O cinema clássico americano dos anos 20, 30, 40, 50, ele teve determinados gêneros que tiveram maior repercussão, maior resposta de público. E o melodrama é fundamental. Então, O Vento Levou um grande melodrama. Você tem a Scarlett O'Hara, tem a Paixão, tem toda uma série de tramas ligadas à vida amorosa, e você tem o épico histórico, né, juntos. Quer dizer, quando você junta o melodrama para trabalhar as paixões da vida privada das pessoas, e essas paixões estão convivendo com um momento histórico, né, que coloca a experiência numa grande escala, como no caso é a Guerra Civil, a questão das fazendas do sul dos Estados Unidos, tudo aquilo, isto gera uma fórmula que tem bastante eficácia dramática e você tem, né, uma grande atriz, você tem o gênero, você tem aquele apelo gerado pelas grandes paixões e tem o grande espetáculo que é vinculado ao fato de um filme colorido naquele momento, era num momento que estava ainda muito incipiente a produção de filmes a cores, você tem a grande paisagismo, visualmente é um espetáculo também bastante exuberante, né? Então, juntando todos esses fatores, deve ter ficado na memória das pessoas, como ficou aqui no Brasil, em outros países, no próprio Estados Unidos, né? Como uma espécie de clássico do cinema industrial, né? Nas vésperas da Segunda Guerra, né? Fui ao cinema desde muito cedo, e a dona Jupira Cunha Marcondes trabalhava muito pela cultura daqui de Presidente Prudente. E ela escreveu uma peça e nós não tínhamos onde apresentar essa peça. E então ela conversou com o diretor do Cine Fênix, ele autorizou para a gente apresentar a peça no Cine Fênix. Então a gente utilizou o Cine Fênix como teatro. E lotou o teatro, e a peça era uma peça interessante, sobre o pessoal da cidade e o pessoal dos sítios caipiras. Eu me lembro que numa cena, eu era da cidade, antipática, só vendo, e eu tinha que jogar pedir um copo d'água, e tinha que jogar a sobra da água, só que a dona Jupira falou, você faz de conta que vai jogar, porque tem um tapete que nós colocamos no teatro, e vai molhar o tapete. Só que na hora eu joguei a água. Por quê? Porque não tinha como fazer que faz de conta que vai jogar a água, né? Pessoal, esse é um trabalho que foi feito pela turma lá da UNOeste, na UTCC, recebeu nota 10. Você me disse que a Maine está onde? Que foi a produtora. A Maine está estudando nos Estados Unidos. Estados Unidos. A Renata... A Renata estava na Austrália e chegou semana passada. O Tiago... O Tiago está fazendo mestrado, não sei se ele já concluiu, na Unesp. E o Luiz? E o Luiz está fazendo pós-Londrina. Muito bem. O pessoal está todo mundo, né, levou isso de lembrança, né, e no currículo também, né? Com certeza. Agora vamos lá. Livinha, para o pessoal acessar, para assistir, são 13 partes. O endereço tvfacop.noeste.br. É isso? Isso. É isso mesmo? Isso. Acessou, tem lá
Tem TCC, tem um link lá só sobre os TCCs. Aí são 13 partes de vocês. Isso, e o nosso Era uma vez o nome do vídeo documentário, né? Mas para a pessoa ver lá, vai estar escrito Câmaras Escuras, que é o nome, né, do TCC. Esse é Câmaras Escuras e Pensamentos Filmados, a história dos cinemas prudentinos. O Era Uma Vez, 3 pontinhos, vocês deixaram no TCC de propósito. O Era Uma Vez é o nome do vídeo, sim, da peça prática. Mas está registrado lá para que alguém possa dar sequência no que vocês fizeram. Sim. Né? Porque é uma gama muito grande. Não, a gente deixou opções lá no final da peça teórica, a gente fala para quem quiser, porque realmente a gente teve 20 horas de gravações e a gente, para tirar 1 hora. Então a gente tinha muita coisa para falar. A gente pegava, tinha dó, isso não vai poder ir, isso não vai poder ir. Então tem a história do João Gomes, que foi o primeiro empresário das artes de Prudente, que ele foi vítima de latrocínio, João Gomes. E também os cinemas alternativos, que a gente não falou, que tinha cinemas alternativos de estudantes e tal, de universidades. Tem muita coisa para você contar da história. Tem muita coisa para falar ainda de cinema Prudente. Bacana. Obrigado por você ter vindo aqui conversar comigo e passar essa hora agradável aqui no nosso programa. Obrigada, Edmilson. Pessoal, hoje eu conversei com a jornalista Lívia Tadiotto e falamos do assunto do TCC, que foi sobre cinema de Presidente Prudente. Para você que gostou de viajar na história como eu, valeu, um forte abraço e até o próximo programa. Até lá.